Bom dia, pessoal. Seja muito bem-vindo à disciplina de Eletrônica Analógica 2, né? Eu me chamo Adriano e sou professor, né, de Engenharia Elétrica do departamento. Sou professor substituto e estarei ministrando essa disciplina ao longo desse semestre. Então, nesse novo regime, né, de ensino remoto, né, que é proposto pela Universidade Federal em meio a essa pandemia, a gente vai ministrar essa disciplina agora, nesse semestre. Então, a nossa disciplina tem como objetivo de aprendizagem analisar, projetar e implementar circuitos com amplificadores operacionais que realizam tanto funções especializadas, ou seja, são funções específicas de determinadas, né, situações de análise de sinais, amplificações de sinais, entre outras características, que atuam como filtros ativos, amplificadores de potência ou osciladores. E além disso, a gente vai analisar, projetar e montar, né, circuitos eletrônicos, né. Teoricamente a gente deveria fazer isso em laboratório, mas como essa situação impossibilita tal, tal feito, a gente vai fazer isso por meio de software de simulação. A ementa, então, nós estamos como ementa, né, introdução aos amplificadores diferenciais, amplificador diferencial transistorizado, amplificadores operacionais ideais e a realimentação inversora em amplificadores. A gente vai fazer um breve estudo, né, dessa realimentação inversora em amplificadores operacionais e também a realimentação não inversora aplicada a esses amplificadores. Além disso, a gente vai conferir e verificar também os circuitos lineares e não lineares que utilizam também os amplificadores operacionais. E, por último, a gente vai ver os circuitos osciladores. São alguns tipos de circuitos específicos que utilizam amplificadores para fazer algumas operações. Então, dentro do conteúdo programático, a gente tem como primeiro capítulo aí o amplificadores diferenciais, né? Onde a gente vai ver o amplificador diferencial transistorizado e as suas curvas de resposta, onde a gente vai ver uma análise específica de qual é o comportamento desses amplificadores em relação à sua curva de resposta. E além disso, os amplificadores operacionais ideais, né? A gente vai ver as características, as curvas de respostas também. Depois a gente vai ver tanto a realimentação inversora como não inversora desses amplificadores, que inclui os circuitos de realimentação inversora, as características fundamentais desses amplificadores, os benefícios de realimentação inversora e análise do comportamento em frequência, né? Tanto da realimentação inversora como da não inversora. Depois, os circuitos lineares utilizando os amplificadores operacionais, né? Onde a gente vai ter um amplificador de tensão inversor e não inversor. Os somadores, o amplificador diferencial, o amplificador de instrumentação, os filtros ativos, né? A gente vai ver vários tipos de filtros, né? Que são utilizados e empregados aí para filtragem de sinais específicos. E além disso, os circuitos de controle de ganho e o buster de corrente. Depois, os circuitos não lineares que empregam também os amplificadores operacionais, né? Onde a gente vai ter o retificador de sinal, o detector de pico, o limitador de tensão, o grampeador de tensão, o comparador, os circuitos Smith-Trigger, integrador, derivador e a geração né, são os amplificadores que utilizam em circuitos eletrônicos para geração de formas de onda. E a gente vai ter os circuitos osciladores, né? Vamos ter aí nesse caso o oscilador de relaxação, os circuitos integrados, o oscilador astável e o monoestável. Nessa parte a gente conclui esse conteúdo programático, né? Dessa disciplina de Eletrônica Analógica 2. Quais são os recursos necessários para fazer essa disciplina, né, nesse regime, né, remoto, né, de ensino remoto? A gente vai utilizar como plataforma Moodle, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem, onde eu estarei disponibilizando todo o material necessário para o estudo, né, dessa disciplina. Além disso, está disponibilizando também as videoaulas assíncronas, né, que são as videoaulas offline, que eu disponibilizo o vídeo e vocês assistam de acordo com a disponibilidade de tempo de vocês. Claro, terão atividades específicas, né, que devem ser entregues em um período de tempo estabelecido. Além disso, estarei também disponibilizando os slides da apresentação e arquivos complementares, né, como artigos e alguns materiais extra para a complementação do estudo de vocês. Além disso, podemos ter encontros por meio de videoconferência, nesse caso ao vivo, para atender as dúvidas e esclarecimentos de conteúdos que não ficaram claros
né, para vocês. Nesse caso, vocês podem estar marcando, né, pelo WhatsApp, né, pelo meu número lá no grupo específico, que eu posso atender as dúvidas no horário da aula. Além disso, a gente vai estar utilizando também softwares de simulações de circuitos eletrônicos, né, principalmente o LT Spice, que estarei falando logo mais. A gente vai ter como avaliação, né, que é as avaliações padronizadas, tanto da disciplina, né, já é estipulado tanto no plano de ensino, né, normal da disciplina, a gente vai ter 3 avaliações. Então, eu já dividi quais são os conteúdos, né, que vão ser empregados tanto na primeira avaliação, segunda avaliação e a terceira avaliação. A primeira avaliação ela é composta basicamente por listas de exercícios, né, que vai ser empregada ao longo do período de tempo de data estabelecido, mais uma avaliação, que é uma prova escrita, que vai estar disponibilizada na plataforma, onde vocês vão responder e manualmente, né, depois digitalizar e enviar pelo sistema do Moodle, né, que é do AVA. Então, a lista 1 mais a avaliação 1 vai dar direito a uma pontuação, né, da avaliativa número 1. A segunda avaliação vai constar do conjunto de listas de exercício número 2 mais a avaliação número 2, né, que já está estabelecido, junto com os tópicos de aprendizagem, nesse caso é o tópico 5 lá da grade curricular de vocês dessa disciplina. E a avaliação 3 é o tópico 6 e 7, que é onde vai constar todas as listas de exercícios, mais a avaliação 3, que vai dar direito a vocês a terceira avaliação. Cada uma das avaliações equivale a 10 pontos, então no final vocês vão ter 3 avaliações, então a média de vocês dividido por 3 vai dar a sua nota final. Então, para instrumento de avaliação, o cálculo da nota final ela é dada como a lista 1 mais a avaliação 1, mais a lista 2 mais a avaliação 2, mais a lista 3 mais a avaliação 3, dividido tudo por 3, né? Então, vocês vão ter a nota final. Então, aprovado, a média maior ou igual a 7, exame de recuperação, a média maior ou igual a 6 e menor que 7. Reprovado, a média menor que 6. Aprovado em exame de recuperação, né, ou seja, a nota de recuperação mais a média dividido por 2. E tem que ser maior que 6, né, para ser aprovado. Ressalto aqui que vocês podem observar que no plano de ensino remoto, no ERE, aqui não tem uma avaliação de questões de presença. A presença, nesse caso, vai ser avaliada por meio das entregas de todas as atividades, né? Entregou as atividades, ou seja, a presença já está garantida. É um meio de fazer um instrumento, né, de avaliação da presença e participação dos alunos. Então, fique atento e entregue as listas de exercício no tempo estipulado. Aí nós vamos ter também uma avaliação de recuperação para quem ficar de recuperação, né, que é uma prova escrita com as questões objetivas e também dissertativa de todos os tópicos, né, da disciplina, né, o tópico 1 até o tópico 7. Então, toda essa parte de datas, né, avaliação de recuperação, avaliações normalizadas ao longo do semestre, ela possui datas específicas e também as prováveis datas da segunda chamada, caso o discente não possa fazer naquele dia. E também isso é estipulado também no plano de ensino. Quanto às referências bibliográficas, né, a gente vai usar bastante o Malvino e o Bolestar, né, que são os livros padronizados da bibliografia básica, que está no projeto pedagógico do curso, né, então são livros bastante fáceis, né, de encontrar, e está disponível também na biblioteca, mas como a biblioteca não está disponível no momento para acesso, eu estarei disponibilizando os slides e alguns conteúdos complementares referentes aos assuntos estudados. E também tem a complementar, né, que são outros livros, né, importantes e inerentes também à disciplina, né, caso vocês consigam esses livros e estejam disponíveis para vocês, vocês também podem utilizar. Se eu utilizar alguns deles, eu colocarei como referência, tanto no conteúdo, né, como também como conteúdo complementar lá disponível no Moodle. Mas quais seriam as aplicações dos amplificadores, né? Por que eu devo, né? Qual é a principal característica da gente estudar os amplificadores? Os amplificadores, eles são muito utilizados, né, na análise de sinais. Aí a gente vai ter vários tipos de sinais. Sinais harmônicos, sinais de pico, sinais eletromagnéticos, sinais corporais, né, também.
Ou seja, então a gente emprega amplificadores operacionais para analisar sinais. É uma das grandes aplicações dos amplificadores, né? A gente, como esses sinais são diversos, né, a gente pode criar filtros, né, específicos, né, com amplificadores para analisar sinais específicos. Então, por exemplo, a gente tem aí um sinal com muito ruído, né? Muito ruído, ou sinais sobrepostos de outros sinais, né? De gerações de outros sinais, de outras fontes específicas também. Então, podemos utilizar amplificadores para fazer análise de sinais de picos específicos. Uma outra grande aplicação dos amplificadores nada mais é do que a aplicação de filtros. Nesse caso aí, utiliza-se muita frequência, né? Sinais em que há variação de sinais em frequências específicas. Então, a gente pode empregar filtros para separar, né, sinais específicos que queremos analisar. Isso também é muito empregado em telecomunicação também, né? Os filtros. Olha aí, por exemplo, imagina que a gente tem um sinal específico aí de 120 nanovolts, ou seja, é um sinal muito, muito pequeno, né, se comparado a sinais elétricos, né, de outras naturezas. Então, são sinais muito pequenos e, né, que tem uma grande variedade de variação, né, tem uma variação enorme comparada ao seu tamanho. Então, empregando os filtros, conseguimos, por meio de amplificadores, amplificar esse sinal e ter uma análise muito mais ter uma análise mais específica, né, ou seja, mais coerente em relação à sua amplitude de análise, né, dele. Ou seja, os filtros acabam, né, a gente amplifica e passa por um filtro específico e seleciona somente os sinais que queremos analisar, né, mais importantes para aquela aplicação. Uma outra aplicação dos amplificadores é no uso de condicionamento de sinais de sensores, ou seja, eles são utilizados juntamente com outros sensores, né? E dependendo da análise de sinais que ele está obtendo por meio dos amplificadores, ele atua em cima de um sensor. E o sensor, por sua vez, aciona ou desaciona algum mecanismo de controle, né? É uma grande aplicação. Então, é uma outra aplicação desses amplificadores. Então, nesse exemplo aí que nós temos um circuito de controle de temperatura de um processo industrial, né, típico, ou seja, utiliza vários outros processos e outros mecanismos de controle. E a outra figura mostra basicamente, né, um sistema para sensores de pressão que usa tensão de medidores para medição indireta de pressão, ou seja, são mecanismos que utilizam outros mecanismos, né, para realizar uma determinada medição. Uma outra aplicação muito usual é por meio de instrumentação. Nesse caso, a gente vai ter amplificadores de instrumentação. Quando a gente fala de amplificadores de instrumentação, eles utilizam sinais, né, que são gerados por um determinado objeto. Nesse caso aqui, nós vamos ter o corpo, por exemplo, né, que gera naturalmente sinais elétricos, né, muito pequenos em uma gama de sinais, né? Então, por meio desses amplificadores de instrumentação, a gente podemos, na verdade, analisar sinais específicos do movimento de um braço, do movimento de uma perna, flexão ou, né, dos dois braços. Então, à medida que um corpo humano se movimenta, ele gera sinais elétricos por meio de instrumentação e a aplicação também de filtros. Podemos analisar esses sinais específicos, né? Imagine saber quando o braço moveu, né, qual é a tensão ali específica, o sinal elétrico, né, específico de movimentação do braço foi realizado. E isso, consequentemente, acionar algum outro mecanismo. Então, por meio dos amplificadores de instrumentação, podemos fazer isso. Então, ó, nós temos aí um exemplo de sinal elétrico que é obtido do braço, né? Na primeira imagem nós temos os sinais elétricos realizados por meio do movimento de um braço. E por meio de filtros específicos conseguimos tirar os ruídos e ter somente a tensão, né, ali os sinais elétricos que foram gerados por meio desse movimento, né, do corpo humano, né, o movimento do braço, por exemplo, um braço direito, um braço esquerdo. E aí nós temos um amplificador de instrumentação que realiza isso. Dentre os programas de simulações que vamos utilizar, nós temos o LT Spice, né, que é um programa de software livre, ou seja, é um programa grátis, né, que pode ser utilizado por qualquer um para simulação e emprego de circuitos, né. Nesse caso, a gente vai empregar
mais circuitos eletrônicos. Então, quando a gente agrega e trabalha com circuitos eletrônicos, geralmente a gente faz análise no tempo, mas também em análise de frequência. Então, quando a gente faz análise de frequência, é muito comum obter essa curva que vocês estão observando, né? Essa curva de, de ganho em decibéis, né? Ou seja, esse programa ele te permite fazer essa análise, né, e esse ganho de decibéis dependendo dos circuitos que você está empregando amplificadores. Então a gente pode ver tanto os sinais um sinal de saída como um sinal de entrada e o comportamento do circuito, né, empregando amplificadores. Então esse programa te permite fazer tanto análise em decibéis como análise no tempo. Aqui no exemplo a gente tem uma análise no tempo, né, milissegundos. Geralmente os tempos são muito pequenos. Vocês podem observar que ele é um programa livre, mas o que ele faz assim, é muito interessante a questão da visualização dos dados que são gerados em comparação aos circuitos que nós estamos empregando nesse programa, né, nessa simulação. Ou seja, ele faz uma análise bem completa do circuito eletrônico que estamos utilizando. É por isso que a gente vai utilizar bastante ele, né? E eu vou estar disponibilizando ele também lá no Moodle, né, para vocês instalar. Ele é super leve também. Outro programa também de simulação é o KiCad, mas o KiCad é um programa também software livre, mas ele é muito mais completo em relação à elaboração de placas PCB e também ele faz também simulação de circuito. Mas vocês podem ver aqui na imagem que ele utiliza e faz também o 3D da placa, né? Então ele é um programa bem mais completo mesmo. Já chega a ser bem profissional. Vocês podem estar utilizando também, embora a gente vai utilizar bastante, principalmente o LT Spice. E também temos o Multisim, eu acho que é bastante conhecido né, para quem é estudante, né, de engenharia elétrica. Multisim, mas ele é um software pago. Não sei se tem disponível também tem uma versão online dele, né, de simulação, disponível para estudantes também. Mas você não instala nada, é bastante. No caso, só utiliza o site de simulação online. Então você emprega lá os amplificadores e tem uma análise de saída, né, de acordo com o sinal de entrada. Então ele é um programa também muito completo e bastante utilizado. Então, por enquanto é isso, gente. Qualquer dúvida em relação ao emprego em relação, né, à estrutura de avaliação e outras referências bibliográficas, é só entrar em contato. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail, meu WhatsApp, que está lá no grupo. E é isso. Muito obrigado e até mais.